Eu fui espancado pelos policiais, algemado e colocado na viatura. A cor da pele não pode definir o que é uma pessoa ou o que ela não é. Todos nós, eu, você, nós aprendemos a história do Brasil, para não dizer de uma maneira mentirosa, então uma maneira fantasiosa, né? E pela voz que nós atletas temos no futebol, no esporte, a gente pode fazer um pouquinho mais. Desde que eu iniciei na escolinha até quando eu encerrei minha carreira, o racismo sempre esteve presente. Eu praticamente abri mão da minha carreira. E a gente, eu acho que o grande legado que eu aprendi no esporte foi poder conviver com pessoas diferentes e respeitá-las independente da cor da pele, dela ter mais dinheiro ou menos dinheiro. Mas eu acho que é sempre importante a gente tocar no assunto, né? E você fez 2 comemorações com aquele X, agora a última, e anteriormente com o Pantera Negra, né? Que ficou eternizado no gesto de uma Olimpíada. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O primeiro, na verdade, foi o primeiro gol nosso no Campeonato Brasileiro desse ano, né, contra o Flamengo. E eu tenho um ídolo no esporte, na vida, que é o Lewis Hamilton, e ele brigando pelas causas da sociedade, não só pelo racismo, que a gente vê muito, mas por outras situações também, né, ele mexeu muito com a minha mente, com o meu consciente, e eu senti que eu precisava tentar conscientizar outras pessoas também, e eu tinha que colocar aquilo para fora de alguma forma, né? Por isso que eu fiz esse gesto do Tom Smith, do John Carlos na Olimpíada do México de 1968, né? Um gesto muito marcante e que todo mundo conhece. Então eu optei por fazer essa comemoração para mostrar para as pessoas também que a gente precisa um pouco mais de conscientização. E em relação ao X, né? Não foi só pelo caso da Mari Ferrer, mas foi em relação às mulheres do nosso país e do mundo, né? Pela humilhação que elas sofrem diariamente, pela diminuição que elas têm na sociedade, que as pessoas impõem a elas na sociedade. E elas são muito, assim, elas precisam de um lugar mais igual perante aos homens também na sociedade. Então, foi em relação a contra a violência à mulher, a mulher em si, e pela voz que nós atletas temos no futebol, no esporte, a gente pode fazer um pouquinho mais. Perfeito. Pô, uma delícia ouvir você falar, e eu acho que é isso. Quando você levanta a causa da violência contra a mulher, a gente não precisa ser mulher para comprar essa briga. Assim como eu não preciso ser negro para comprar ou para divulgar a luta contra o racismo. Você sentiu Empatia, na né? pele isso, né, Aranha? O Aranha, quando o jogador foi jogar contra o Grêmio lá em Porto Alegre e teve um caso estúpido, ridículo, de alguns torcedores, de uma torcedora especificamente, que acabou te ofendendo em relação a alguns gestos racistas, né, Aranha? Ah, não. Na verdade mesmo, é uma coisa que sempre aconteceu em alguns estádios, né? Não é uma coisa anormal, é uma coisa comum no futebol brasileiro em alguns lugares. Mas dessa vez foi a primeira vez que as imagens vieram para me apoiar, ou se fosse no caso outro jogador, né? Ele poder se apoiar nessas imagens para poder tomar uma atitude, né? Cobrar uma atitude também. E foi o que aconteceu dessa vez. A imagem rodou, né? Infelizmente ou felizmente, a maioria estava fazendo isso no estádio. Era uma turma muito grande. Eu jamais, eu jamais teria condição de ouvir e de ver aquele pessoal que foi flagrado no estádio pelo volume de gente que tinha, né? Mas pelas manifestações, pela quantidade de pessoas que estavam fazendo, aí eu fui, fiz a denúncia, comuniquei ao árbitro, na verdade, né? E aí, quando buscaram as imagens, acharam só aquela turma, mas tinha uma galera muito maior fazendo. Se a cor da pele é mais importante do que o caráter de uma pessoa, a gente tem que parar e rever completamente nossos conceitos, né, Yuri? Exatamente. A cor da pele não pode definir o que é uma pessoa ou o que ela não é, né? É apenas um detalhe que ele precisa ser menor. Ele não pode ser visto como o cartão de visita da pessoa, né? Então, por isso que eu acho justo e eu queria uma conscientização melhor das pessoas em si, não só dos atletas, mas das pessoas, para que a gente possa mudar essas coisas, porque lá atrás aconteceram muitas coisas importantes que hoje em dia a sociedade já consegue viver um pouco mais em igualdade. Não na que a gente merece, que a gente precisa, mas as coisas eram muito piores no passado e hoje em dia elas melhoraram bastante. E vocês têm que se posicionar mesmo. A gente teve há muito tempo atrás o Grafite sendo ofendido e prestando queixa, depois o Aranha e tantos outros jogadores, agora o Yuri. E você citou o Lewis Hamilton, que acabou de ser 7 vezes campeão do mundo, vai bater todos os recordes
da história da Fórmula 1, e eu acho que muito do carisma dele, muito do respeito que todo mundo tem por ele hoje, não é só pelo piloto que ele é, mas é justamente por esse engajamento, né? Por ter exata noção do que um ídolo do esporte deve fazer. É que ele é um exemplo e que ele pode influenciar a atitude de muita gente, né? Exatamente. A gente até bateu um papo aqui antes de dar início ao programa. Eu vejo o Hamilton hoje como muito maior do que Senna e Schumacher, no sentido de que ele é muito além de só um piloto em excelência, né? Independente do que a gente vê na pista, ele é muito além daquilo ali. E isso é importante. Uma pessoa que tem um espaço tão grande na mídia, no mundo inteiro, ela pode usar a voz que ela tem para o bem, para mudar as coisas e para conscientizar pessoas. Então, o que ele faz é algo absolutamente extraordinário e eu tiro o chapéu para ele, é uma referência para mim. Eu passei a buscar alguns assuntos, algumas causas, pela coragem que ele inconscientemente me passou, né? Vendo ele atuando nas causas, eu achei que eu pudesse saber um pouco mais, procurar saber um pouco mais sobre tudo que acontece no Brasil e no mundo. E eu acho que é muito legal, Aranha, é você fazer de uma maneira sincera e sem tanto ódio no coração, né? É da maneira como está sendo feita, você chamar a atenção para uma coisa que é do dia a dia de muita gente, que faz mal, que não deve ser assim, mas não para querer aparecer, não para querer causar nenhum tipo de revolta, só para fazer as pessoas de fato refletirem e melhorarem. Quando você decide combater o racismo, ou homofobia, qualquer tipo de discriminação, as pessoas que costumam discriminar, elas são as primeiras a te apontar, elas são as primeiras a tentar te prejudicar, né? Então é uma coisa muito séria que a gente precisa ter muita cautela, precisa ter conhecimento para se aprofundar nisso, para entrar num combate direto. Mas a manifestação popular é a punição, é a maior punição que está tendo hoje em dia, né? Talvez na justiça ou mesmo dentro do esporte, como aconteceu no caso do Grêmio, é uma punição leve, mas a punição popular, a punição popular, né? Ela é a maior que está existindo e pesada. Você estava contando que além das palestras, você está escrevendo um livro? Estou iniciando outro agora, mas eu já terminei um, que é um livro, praticamente um livro escolar, um livro de história. E aí tem tudo para dar certo, para rodar o colégio do Brasil todo aí. É um livro muito bacana. É da história negra brasileira o livro. É sobre a história do negro no Brasil. É a história do Brasil com a participação do negro de uma maneira mais justa, né? Porque todos nós, eu, você, nós aprendemos a história do Brasil, para não dizer de uma maneira mentirosa, então uma maneira fantasiosa, né? Então, para as pessoas, o negro simplesmente foi escravo e, no ato de misericórdia, de dó, a princesa Isabel assinou um papel e acabou a escravidão. Só que não foi assim que a história se desenvolveu, não foi assim que aconteceu. Então, eu refiz toda essa história da África até os dias de hoje de uma maneira mais justa. E vai ser vendido para o grande público? Tipo, a gente pode comprar ou é só para colégio, reconhecido pelo MEC? Como é que funciona? Bom, a minha intenção, a principal, né, o foco principal é o colégio, porque eu acho que para a gente que é mais velho, o combate contra o racismo e não vai ser tão eficaz, né? Mas todos deveriam saber a história do Brasil, saber a história do negro no Brasil, para entender um pouco melhor todo esse debate, essa discussão. Mas eu tenho intenção, sim, de colocar, de disponibilizar também para todas as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais da história do Brasil. E esse segundo pode adiantar alguma coisa ou ainda tá É, na captação? o segundo eu iniciei ele, é uma biografia minha, porque a gente fala muito sobre o episódio do Grêmio, né? Mas ao longo da minha vida inteira, fora do futebol, eu tenho diversos casos de racismo e outros que eu fui perceber depois mais velho. E dentro do futebol, toda a trajetória minha que eu tive barreiras impostas pelo racismo, desde que eu iniciei na escolinha até quando eu encerrei minha carreira, o racismo sempre esteve presente durante toda a minha carreira. Putz, eu acho muito legal, primeiro, você trazer essa informação, esse modo de ver as coisas sob o ponto de vista do negro, para os colégios, né, que você deixa um legado e interfere diretamente na educação e na formação escolar das crianças. Mas acho fundamental também você fazer uma biografia, né, emitir a sua opinião,
A gente falou muito do episódio do Grêmio, mas você também teve a agressão em relação a alguns policiais, quando você jogava, se não me engano, na Ponte Preta, que acabaram te confundindo, também, não reconhecendo você como jogador. Não sei se você sente a vontade para falar disso. Não, tranquilo. É um tema que eu domino, assim, eu conheço bastante, né? Então, eu tenho muita tranquilidade para falar sobre isso. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui espancado pelos policiais, algemado e colocado na viatura, né? Fora isso, várias e outras vezes, outras histórias de abordagens policiais, porque eu estava dirigindo um carro bacana, ou por estar num lugar bom, esperando alguém. Então, tem várias histórias que aconteceram durante a minha vida, durante a minha carreira, que eu pretendo contar para as pessoas terem noção, porque muitas vezes a gente passa por uma situação de racismo, de discriminação, mas não consegue enxergar, né? E esse não enxergar acaba atrapalhando a vida da pessoa. Mas só para não perder, eu queria agradecer do fundo do coração. Acho que vocês são exemplos, cara. Como o Hamilton está fazendo numa outra dimensão, porque é o maior de todos os tempos. Quanto mais a gente falar do assunto, quanto mais vocês derem testemunho e se posicionarem em algumas questões como essa, que são extremamente importantes, e não é no esporte, é na vida, independentemente da camisa que vocês estejam vestindo, vocês sabem que tem aqui um amigo, um admirador e um aliado no combate a qualquer tipo de discriminação. Parabéns para vocês, cara. Pô, fico feliz, agradeço mesmo, porque desde que as coisas aconteceram para mim em 2014, eu praticamente abri mão da minha carreira, eu não ia mais em programa esportivo, né? Porque se eu fosse num programa esportivo, iriam tocar no assunto, e se eu falasse sobre o assunto, iriam dizer que eu estava usando o racismo para me promover, para promover a minha carreira. Então, eu tive que parar praticamente, quase que totalmente, de vender o meu peixe nos programas esportivos, né? E comecei de lá para cá, então, a me dedicar totalmente, assim, quase que totalmente, a essas questões raciais. Acho que por isso eu recebi o prêmio dos Direitos Humanos. Para mim é o prêmio que eu mais admiro, que eu mais gosto, que eu tenho aqui, né? Tenho vários, já ganhei alguns prêmios, mas esse dos Direitos Humanos para mim é o principal hoje. Eu acho que o maior prêmio que vocês têm é olhar para os teus filhos e falar, papai influencia positivamente a vida das outras pessoas. Poder deitar no travesseiro e na hora que você encostar a tua cabeça falar, cara, eu fiz o que é certo. E se não tem outras pessoas que pensam como eu, o problema é deles, eles estão errados. E, cara, não fica quieto não, fala. Se você tiver oportunidade, oportunista, gente do mal, babaca tem em qualquer profissão, Aranha. Mas eu acho que você tem muita coisa importante para falar. Seja para as crianças, através do livro que você escreveu, que vai ajudar muito na formação escolar deles, seja na hora de emitir uma opinião, como você fez aqui no Caioba. Cara, se você sentir a vontade, você tem que falar.